Boa noite a todos. Estamos aqui na segunda temporada do Primo Síndico. E nessa segunda temporada eu trouxe aqui uma pessoa que, além de ter me ajudado muito, né, na minha carreira profissional a dar várias viradas de chave, também pode ajudar você, tá? A Luciana Musi, ela é top na parte de pessoas. Ela me ajudou a virar umas 25 chaves na empresa. E você pode ter certeza que hoje você vai ter excelentes dicas de como lidar com pessoas e fazer a gestão estratégica de equipe, tá? Então, quero agradecer, Luciana, por você ter vindo hoje. É uma honra ter você aqui. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho de todos esse conhecimento, né, que tu tens para que o nosso público consiga, né, compreender o quanto é importante você cuidar da capacitação, né? E dizer que eu tenho certeza, tenho altas expectativas sobre hoje, que hoje vai ser massa. Fica à vontade, Luciana. Show de bola. Bom, agradeço, né, o convite, agradeço quem está aí do outro lado assistindo. Esse realmente vai ser o momento em que a gente vai compartilhar um pouquinho do que é importante para quem está buscando realmente crescer, expandir, né, no que diz respeito a buscar conhecimento, a se conectar com pessoas, né, a buscar caminhos para virar chaves na sua vida, para que de fato aquilo que você escolhe fazer faça muito mais sentido. Bom, Luciana, como tu já sabe da minha história, né? Mas eu queria te pedir para tu compartilhar um pouco aí do quanto é importante qualquer pessoa que esteja iniciando em qualquer ramo profissional e principalmente no ramo condominial, que eu acho que essa é a habilidade que ela, digamos assim, acelera o crescimento de qualquer um. Me diz aí um pouco, o que é que tu daria de dica para quem está começando ou para quem já é consolidado e quer ir para um outro patamar, como essa pessoa pode crescer rapidamente com inteligência emocional? Bom, independente de estar iniciando agora ou não, penso que é muito importante, mais do que investir em conhecimento técnico, que gera muito resultado, né? Eu acredito que é um diferencial significativo. É fundamental também investir no processo do se autoconhecer, né? Independente do segmento que você escolha hoje atuar, a gente sabe que a gente lida com muitas variáveis, o cliente ou a demanda de mercado é sempre muito urgente, né? A gente lida com pessoas cada vez mais com um nível acelerado, que querem que as coisas aconteçam da noite para o dia ou do dia para a noite, e que às vezes alguns pontos eles fogem do controle, né? Então, a vulga pressão, né, que a gente conhece no mercado, a gente consegue lidar com ela de uma maneira muito mais sábia, de uma maneira muito mais saudável, a partir do momento que a gente de fato investe no processo de se conhecer, que a gente investe no processo de fazer pequenas pausas na vida para que a gente possa mapear e enxergar o que faz sentido naquele momento, seja sobre a perspectiva de desenvolvimento técnico, seja na perspectiva de desenvolvimento espiritual, seja numa perspectiva de desenvolvimento de inteligência emocional, para que no todo, né, aquilo realmente faça com que você saia muito mais forte, com que você saia com muito mais consciência e clareza do caminho que você precisa percorrer e principalmente como você pode impactar a vida das pessoas que estão conectadas a você. Então penso que independente do momento que você esteja no negócio, se é início, se já está consolidado no mercado, né, na carreira, o importante é fazer esse 360, é de fato enxergar todas essas variáveis, ou tentar enxergar todas essas variáveis no seu devido tempo e trabalhá-las, não negligenciá-las, porque cada uma delas tem uma contribuição importante. Sim, muito bom. O autoconhecimento, né? Sim. Então, o que tu fala sobre autoconhecimento é que para você começar a ir para alta performance, você primeiro tem que começar dentro, né? Sim. E como acelerar esse processo de autoconhecimento?
Bom, existem muitas formas no mercado, né, disponíveis no mercado para que isso aconteça, desde um processo terapêutico, em que muitas pessoas às vezes acham que é coisa do outro mundo, que não cabe naquele momento, ou não é para si, mas eu digo que se você está vivo, você precisa de um processo terapêutico, né? Passar por essa jornada para iniciar essa busca interior, esse entender de quem está dentro de você realmente, o que você deseja, o que você necessita e como você pode melhorar cada vez mais para poder se conectar com as pessoas e a partir disso gerar mobilização para gerar resultados. Tem processos de mentoria, né, que são direcionados para o processo de autoconhecimento, tem processo de coaching. Então, existem possibilidades no mercado, né, que abrem aí grandes oportunidades de se fazer um stop e olhar para dentro, e no momento que você volta para o externo, você volta muito mais forte e muito mais consciente da sua jornada e daquilo que você realmente quer. Muito bom. Sobre terapia, eu até digo, né, que não tem como passar para o próximo nível sem ir para uma terapia. Não, não tem. Não tem. E eu fiz diversas vezes, diversas terapias, e isso me ajudou muito. E eu mudei muito também por conta disso. Então, se você acha que isso é coisa de doido, você não vai passar pro próximo nível, tá? Faça a sua terapia, deixa ela em dia. Eu acho que ir para o próximo nível é você reconhecer que você pode ter um pouquinho de loucura, sim, porque você é humano, porque você lida com muitas coisas que às vezes você não sabe como, né, sair daquela situação, e tá tudo bem, isso é nosso processo de desenvolvimento, isso faz parte do nosso processo de maturação. Se a gente viesse para cá sabendo tudo, né, a vida não teria graça nenhuma. Então, de fato, a gente tem que aceitar que chega um momento em que a gente não consegue caminhar só. A gente precisa de ajuda. E isso, claro, de maneira assim, inevitável, mexe com o ego, mexe com aspectos linkados à humildade, né? E entender que, sim, se você precisar de ajuda, você deve buscar. Sim, não tem como você andar para frente sem conhecer alguém que já andou para frente, né? Sim. Como é que você vai passar lá para as próximas etapas do teu crescimento se você não tem alguém que já trilhou aquele caminho para te ajudar? Então, essa é uma parte muito importante. Outra pergunta que eu queria te fazer, com relação a planejamento de carreira, o que é que tu indicaria para quem quer realmente já deixar desenhado o escopo de onde deseja seguir, né? O que é que tu indicaria neste caso para que essa pessoa voltada para esse autoconhecimento, né, pudesse utilizar isso em favor dessa caminhada para que ela seja bem constante? Renan, antes de mais nada, eu acho que cabe um dever de casa no exercício individual, que é mapear aquilo que você se percebe fazendo, né? Eu acho que esse é o primeiro momento. Quando a gente vai desenhar um caminho a trilhar, uma escolha de carreira, normalmente as pessoas elas escolhem aquilo que dá mais dinheiro, ou aquilo que é mais fácil, ou aquilo que está correspondendo à demanda de mercado. Mas penso que nesta jornada, a gente tem que ver aquilo que realmente faz sentido, porque uma hora ou outra a conta chega. Isso não significa dizer que a gente tem que fazer só aquilo que a gente gosta, porque aquilo que a gente tem que fazer, às vezes a gente descobre que a gente gosta também de fazer. Então, se a gente não se coloca no processo para experimentar possibilidades, né, a gente às vezes acaba limitando muito o nosso campo. Então, e a gente vê vários relatos socialmente, de pessoas que começam numa carreira e de repente muda completamente a carreira. Então, a gente tem muitas possibilidades e aí cabe esse exercício de pensar, poxa, o que realmente eu me vejo fazendo? O que faz sentido? Onde eu poderia me conectar? Definiu as possibilidades, começa a desenhar esse caminho. E ao desenhar esse caminho, pensar nas pessoas de referência,
naquela área ou naquelas áreas com as quais você poderia se conectar. Seja através de um curso, seja através de um programa de networking, seja através de um processo de mentoria, né? Mas buscar aquelas pessoas que sejam referência naquela área para que você possa, por exemplo, sondar mais sobre como é a vivência, como é a prática, quais são os conhecimentos, as habilidades que você precisa ter para poder aprofundar e ser o melhor naquilo que você faz. Eu lembro muito da minha jornada, porque eu comecei na área, estudando, né? Comecei estudando na área de educação, na pedagogia, mas eu trabalhava em banco, trabalhei em multinacional na área financeira, que teoricamente, a minha formação ela não se conectava com aquilo que eu praticava. Claro que eu fui entender com mais consistência lá na frente como que isso tudo ia cruzar. E foi então quando eu dei o passo ousado de realmente empreender. E quando a gente empreende, a gente tem que saber de educação, a gente tem que saber de financeiro, a gente tem que entender de estratégia, a gente tem que usar, enfim, a gente desenvolve muitas habilidades e competências ali para a gente realmente seguir adiante. Então, há quase 20 anos como empreendedora, eu digo que eu trilhei por muitos caminhos de conhecimento, desde a educação, desde a área de estratégia, desde a área da psicologia, da área de comportamento, porque no todo, independente do caminho que você escolher seguir, você vai ter que entender de gestão ou de processos e vai ter que entender de gente. Sim. Então foram caminhos que eu disse, bom, para eu poder prosperar e para eu poder crescer nessas áreas, ou na área que eu quero, e no caso foi empreendedorismo, eu tinha que entender de como educar a pessoa, como eu poderia desenvolver pessoas, como eu poderia me conectar melhor com pessoas, mas também eu precisava entender sobre o processo, sobre estratégia, sobre inovação, sobre sistema, como fazer gestão. E aí foi onde eu desenhei a minha trilha aí de desenvolvimento. Uma pergunta para líderes de equipe, né? Como acelerar o crescimento do time sem mimimi? Cultura. Eu acredito, não só eu, mas quando a gente vai para os grandes negócios do mercado, a frase ela é unânima. A cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Sim. Né? Então, de fato, a empresa ela tem que ter uma cultura muito forte. O colaborador, quando ele entra no negócio, quando ele passa lá pelo processo de onboard, ele tem que saber muito bem quem é, né, qual é o DNA daquela empresa. E já no processo seletivo é fundamental que a gente comece a identificar se aquela pessoa, aquele potencial candidato, tem de fato as conexões com a cultura, com o DNA, com os valores do negócio. Então, eu penso que é um casamento em que as cláusulas elas precisam ficar definidas desde o início. Que quando essas cláusulas elas são definidas, eu digo que o combinado ele não sai caro. Né? É claro que quando o colaborador ele entra na empresa, em alguns casos a história ela começa a mudar, mas no casamento também acontece isso. Sim. E aí é muito importante os líderes criarem rituais de fortalecimento de cultura. E aí esses rituais podem ser realizados através de uma reunião semanal, né? Existem empresas que reúnem ao sábado e faz um momento, né, de resgate de cultura, trazer dentro das suas estratégias, inclusive nas suas práticas como líderes, os fundamentos dos valores, eles têm que ser, as ações dos líderes, elas precisam ser pautadas nos valores. Então, esses movimentos, eles vão fortalecendo o que a gente chama de cultura organizacional. Né? Vou trazer um exemplo aqui, que é um exemplo que é muito comum no mercado, que é o da Vale. Né? Hoje a Vale, os colaboradores, ao iniciarem qualquer ritual dentro da Vale, eles trazem o elemento ou a figura segurança como elemento número 1. Né? Então, eles fazem lá a ação deles de segurança para que eles possam entrar nas reuniões estratégicas. Então, são movimentos, não precisam ser grandes movimentos, tá, Renan? São pequenos movimentos, pequenos rituais que os líderes eles precisam alimentar na rotina dos colaboradores para que o DNA do negócio, os valores, eles sejam vivos e com isso direcionar os comportamentos. Perfeito. Muito bom. E para que a gente consiga ter uma equipe de altíssima performance, né? E busque sempre essa primazia, essa excelência.
o que tu indicaria para quem está formando um time, para quem está buscando formar um time? É um conjunto, eu digo, não tem uma fórmula perfeita, mas tem um caminho que pode contribuir significativamente. E nesse caminho eu colocaria, né, ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso significa dizer, faça um bom processo seletivo, coloque as pessoas para trabalharem porque elas têm afinidade, mas também elas tenham habilidade para aquelas atividades, né? Crie rituais para fortalecimento de cultura e invista fortemente em treinamento e desenvolvimento. Perfeito. As pessoas, elas precisam ser desenvolvidas, né? É comum a gente encontrar no mercado empresários que pensam assim, poxa, mas eu quero o melhor colaborador para minha empresa. Ah, quem não queria, né? Seria maravilhoso se nós tivéssemos, mas o melhor para um empresário, o melhor colaborador para um empresário, necessariamente pode ser bem diferente para outro, né? E aí é importante ter esse farol de competências, de clareza, tanto para o empresário ou líder, né, e o colaborador, do que precisa ser desenvolvido para que aquele colaborador ele consiga de fato desempenhar bem as funções dele. E com isso, ele ter uma escala muito visível de possibilidade de crescimento. De acordo com a pirâmide de Maslow das necessidades humanas, a parte do reconhecimento é algo que gera muito impacto positivo. Existe uma necessidade muito grande do colaborador. E quando ele está numa empresa em que ele não é treinado, que ele não é desenvolvido, que ele não é estimulado e ele não é reconhecido, isso vai fazendo com que o colaborador ele se distancie do negócio. Sim. E aí, todo movimento que o empresário faz para contratar, para fazer o processo de integração, para adaptar a função, aquilo se torna perdido. E a gente sabe o quanto isso, de fato, custa para um negócio. Então, se algum empresário ele tem dúvidas de que ele precisa desenvolver o seu colaborador, acabe agora as suas dúvidas. Precisa desenvolver. É uma pergunta para ti. Iniciativa ou conhecimento no colaborador? Você prefere, você indica para alguém, uma pessoa que tenha mais iniciativa ou seja o expert da área? Iniciativa. Quem tem iniciativa vira o jogo muito rapidamente, vai atrás dos caminhos necessários para ter o conhecimento e fazer a coisa acontecer. Na verdade, o movimento ele vai gerando cascateamento de soluções, né? Sim. Quando tu vai... como eu sempre digo, vamos para cima do problema. Quando você vai para cima do problema, não importa o problema que venha, você vai resolver. O foco ali é resolver, né? Então ele vai encontrar todos os meios possíveis para fazer aquilo acontecer. Então, sim, eu acredito muito no poder da atitude, do movimento, e isso traz grandes resultados. Outra pergunta para ti, que é muito importante para cada um. Quanto tempo por semana ou por mês você indicaria para a pessoa focar em autodesenvolvimento? Bom, para início, acho que pelo menos 1 hora, meia hora por dia. Meia hora por dia. Então a gente está falando mínimo. Aí de 10 horas mensais de treinamento e de autoconhecimento. No mínimo. E dependendo do estágio, né, que você esteja, se for líder, então talvez esse tempo ele tenha que ser muito maior. Porque você lida com situações muito mais complexas e digamos que você vai ter que filtrar muito, limpar muito o seu campo de visão para você não ser distraído e tomar decisões erradas. Sim, com certeza. O que define, certo, que uma pessoa está dentro do jogo ou está fora do jogo para você? Dentro do jogo ou fora do jogo? Sim, que ela está dentro... O querer. O querer, né? Para mim, o querer, ele... Muda tudo. Muda tudo. Você cria condições, situações, cenários, possibilidades e resultados. Sim, entendi. Outra pergunta aí, principalmente para quem está começando, né? Para quem está iniciando nesse processo de autodesenvolvimento. Qual era o livro que você indicaria para a pessoa começar para assim dar aquele gostinho de, cara, eu preciso mais disso? Bom, acho que poderia começar com um livro, ele não é tão volumoso, né? Que é Autorresponsabilidade.
Autorresponsabilidade, excelente esse livro. É um livro fantástico. Eu penso que a partir do momento que você entende, que você sente que você é o único responsável pelos seus resultados, a história ela começa a mudar de rumo. Isso tem que estar no DNA da pessoa, porque a autorresponsabilidade ela separa a criança de adulto, né? Sim, totalmente. Nos negócios, quem bota a culpa no outro... De profissional, de amador. Quem bota a culpa no outro e não resolve o problema é a criança, né? Então, para que a gente tenha sempre essa compreensão que a autorresponsabilidade é o início de você começar, pelo menos, a crescer. Só cresce quem é autorresponsável. Se fosse o segundo livro, para dar o segundo gostinho aí de quero mais... O poder do hábito. Poder do hábito. Os hábitos falam muito sobre sua capacidade de transformação. Sim. E você não precisa ser assim, aquela pessoa tão doutrinada, certinha, linear. Você trabalhando ali pequenos movimentos, construindo hábitos saudáveis, né? E quando eu falo hábitos, é desde se conectar com pessoas que estejam no mesmo caminho que você, até uma alimentação saudável, né? Sim. Então, trabalhar bem os seus hábitos fala muito sobre suas potencialidades de resultados naquele momento. Eu lembro que no ano que a gente mais cresceu, eu tinha uma meta de conhecer 4 síndicos que eu não conhecia por semana. E a gente aumentou muito o nosso network e a quantidade de pessoas que a gente conheceu. Acho que nesse ano aí a gente passou de 30 para 50 condomínios em um ano. Foi bem forte esse crescimento. Então, esse hábito aí de ocasionalmente conhecer novas pessoas, ele realmente vai trazer um bom resultado. Aquele síndico talvez não feche contigo agora, mas um dia ele pode precisar. Um dia ele pode deixar de ser síndico e se mudar. Ele precisa saber que você existe, você tá ali no radar dele, né? Ele vai virar um conselheiro, ele vai comprar um outro imóvel, ele vai lembrar de ti, ele vai ter um problema e vai querer se conectar com a solução, e se você for a solução, ele vai fechar contigo. E eu tô falando de síndico, mas para todo negócio tem isso, né? Então, o poder do hábito e a autorresponsabilidade são realmente poderosos e eu posso atestar porque quando a gente se autorresponsabiliza pelas coisas, as coisas giram rapidamente aí a nosso favor. E mesmo que você erre, né? Que errar é humano. O cliente, ele também compreende que é possível que você erre. Sim. E que se você se corrigir no seu equívoco, rapidamente também você volta pro jogo, né? É aquele negócio, furou o pneu, peraí, deixa eu trocar o pneu, bora seguir, bota a primeira e vai pra frente, né? E aí a gente acaba, digamos assim, avançando mais rápido, né? Sim. Aí vamos falar sobre um pouco da tua história. Qual foi o momento que a tua chave virou estrategicamente que tu disse, epa, agora vai dar tudo certo, porque eu não sou mais aquela Luciana de antes. Eu lembro que, assim, eu já vinha no movimento desde a graduação, e talvez por isso eu trabalhava em multinacional e fazia a faculdade numa outra área. Ali eu tentava conciliar 2 desejos muito fortes, mas eu tinha 20, 21 anos, o meu nível de maturidade naquele momento não me fazia ainda perceber como aquilo iria se conectar. E aí o tempo foi passando, concluí a faculdade, a universidade, e quando eu concluí a universidade, eu vi um movimento muito natural das minhas amigas para fazer concurso. E eu falei assim, não me conecto a isso, né? Eu queria mais, eu queria não ter limites, eu queria eu mesma decidir, né, o caminho que eu queria seguir. Só que eu não sabia o nome disso, o que isso significava, mas isso estava latente ali em mim. Então eu lembro que começou um movimento muito forte no Brasil de formação em coaching, só que era muito caro, era absurdamente caro. E eu falava, meu Deus, eu preciso fazer isso, né? Pesquisava demais, mas não, aquilo se tornava muito distante para mim. E aí chegou um dado momento, né, criando algumas oportunidades, eu consegui fazer
a primeira formação em coaching. E naquele momento a chave virou. Eu sim já era empresária, já tinha dado alguns passos, mas eu coloco este momento de formação como um marco porque foi quando as minhas oportunidades, elas aceleraram. E aceleraram porque eu deixei de esperar as oportunidades. Eu comecei a criar as oportunidades. E é justamente o processo de autorresponsabilidade. Então, foi um momento da minha vida que ganhou uma aceleração significativa. E aí, eu mergulhei em uns 2 anos, mais ou menos, de formação muito intensa. Eu entrei assim de cabeça, sem medo, no autoconhecimento, fui buscar a formação em psicologia positiva, hipnose, programação neurolinguística. Então, realmente, eu investi muito nesse conhecer mais sobre a Luciana, que estava aqui dentro e que queria vir para o mundo com muita força, com muito poder de realização. E então, as coisas começaram realmente a prosperarem muito mais. Como lidar? Claro que você, como formado em coach, né? É muito fácil você identificar no outro o que ele precisa melhorar. E como lidar com isso contigo mesma? Já foi mais difícil. Eu digo que a idade, né? Aliás, a maturidade, ela vai ajudando a gente a se perceber com muito mais leveza, né? Então, perceber meus erros, digamos que há uns 10 anos atrás, era muito difícil, né? Hoje, eu trato com muita naturalidade. Primeiro porque eu tenho a premissa básica que eu estou aqui para aprender. Então, aonde eu vejo a oportunidade, eu mergulho e vamos lá, vamos construir juntos. Mas, dentre os meus papéis, né, talvez o papel que eu ainda não consiga ser tão flexível como, por exemplo, o meu papel profissional, né, é o meu papel de mãe. Esse é um papel que eu ainda não sinto tanta leveza para poder enxergar meus erros como algo natural, porque eu percebo que tem alguém ali que tem uma expectativa extremamente alta em relação aos meus passos, aos meus direcionamentos. Mas, na medida que a gente vai olhando um pouquinho para dentro, a gente vai ficando mais leve em relação a isso. Sim, sim. O sonho de todo pai e de toda mãe é ser perfeito, mas isso é impossível, né? É impossível. É impossível, a gente sempre isso é uma coisa muito engraçada, né? E quando a gente acha que está sendo perfeito, aí o filho ele vai lá e diz, não é desse jeito. Eu tava uma vez, eu fiquei com as crianças, né? Eu tenho 3 filhos, como todo mundo sabe. E eu tava com as crianças, né? Eu acho que eu tava com o mais novo. E Camila foi para alguma questão, acho que ela foi para uma oração na casa de uma amiga e me deixou com os 3, né? E antes dela sair, ela disse o seguinte para mim: olha, tu toma cuidado pra Ravi não tacar a cabeça no chão, que ele tá pulando muito e tal. E eu olhei assim pra ela e disse: amor, o Ravi, ele nunca caiu comigo. Contigo ele já caiu 3 vezes. Então, pode deixar que eu sei muito bem o que eu tô fazendo, né? Mas ela, com aquela vontade de que fosse perfeito, mesmo também ela já errando, existe realmente esse excesso de cobrança, esse excesso de zelo. Mas isso é normal, vai acontecer, vai tacar a cabeça, vai chorar, vai levantar e vai continuar, né? E com os meus, eles caiu, meu filho, levante, bora pra ali, foca em outra coisa, porque justamente isso também faz parte. Eles também têm que saber lidar com a dor, lidar com as objeções, com os nãos da vida, para que eles não fiquem também cheios de vontade, né? Então a gente também tem que ser bem duro nessa parte. Você é duro em casa para que ele seja muito bem criado e quando a vida for dura com ele, ele já sabe como é que é agir. Como já diria o Martin Seligman, né? Criança que não passa por frustração e dor é criança depressiva na adolescência. Então, exatamente. Tem que passar pelo processo. Tem que sofrer, Sim. Tem que ter não, tem que chorar, tem que conversar, tem que dialogar. As minhas filhas são artistas nesse sentido, né? A gente está numa época de desmame delas dormirem com a gente, né? Elas dormem com a gente ainda, né? Na cama eu durmo todo de ladinho e com dor nas costas.
Aí eu tô na fase de expulsar já, né? Que eu tenho meu casamento para tocar, né? Não dá para ter 3 meninos todo dia na minha cama. Então, a mais velha chegou para mim e disse o seguinte: papai, vamos fazer um combinado? O senhor me leva pro Coco Bambu e eu durmo uma semana inteira no meu quarto. Olha só. Tá vendo? Então, assim, ela já sabe até negociar. Acho que ela tá aprendendo bem. Né? Sim, sim. Então, essa parte de paternidade ela é maravilhosa e maternidade também tem que ser leve, né? E a gente não vai acertar em tudo, né? Mas isso é muito bom, essa parte de família também para o autoconhecimento, ela ajuda a gente demais a saber que tem um porto seguro, porque lá pode ter É lá que a gente se reabastece, né? pode ter aquele mar revolto e quando a gente Sim. chega em casa tem lá uma Sim. calmaria, Sim. né? Então, muito bom essa parte familiar. Tem uma pergunta agora capciosa sobre esse tema. O quanto você entende que o ajuste ou desajuste familiar pode contribuir num resultado extraordinário? De fato, quando a gente fala do ajuste familiar, a gente fala muito dessa fortaleza, né? Dessa conexão, onde tem o respeito, onde tem a força do diálogo, tem o direcionamento, né? Onde tem o referencial. De fato, para as pessoas que não têm essa estruturação familiar, digamos que a jornada ela se torna um pouquinho mais desafiante. Porque o processo de autoconhecimento normalmente também é muito mais desafiante. Né? São muitas dúvidas, muitos medos, muitas angústias, e quando você não tem esse suporte, digamos que de onde você esperaria que viesse, né, que te trouxesse esse alicerce muito maior, o indivíduo ele vai adiando, consciente ou inconscientemente, ele vai adiando, porque lidar com as nossas dores não é tão simples. E claro, uma vez que você não tem a segurança emocional, que você não tem o ajuste necessário para seguir ao mundo, para se lançar diante de desafios, para realmente prosperar, isso vai impactar não somente nos negócios, impacta nos possíveis relacionamentos, impacta em como você vai construir uma família, como vai ser sua relação com filho, com filha, enfim, eu digo que vira um emaranhado por completo. E quando a gente vem dessa desestruturação, né, familiar, independente da ordem, né, de qual ordem seja, a história ainda assim ela pode ser diferente, mas ela só vai ser diferente se você decidir que vai ser diferente. E aí é quando você começa a quebrar os padrões. Sim. A gente tem uma... Lá na empresa a gente tem uma escola... É uma escola tupiniquim de formação de líderes, mas que eu gosto muito. Porque a gente fala muito sobre você estar em paz com o que vem lá de trás para que você consiga andar para frente em paz, né? Sim. E sem isso, você vai ter diversas características depressivas, ansiosas, com falta de identidade, com falta de merecimento, não se sentir merecedor de algo sim. melhor, não saber negociar as condições melhores para você, né? Não saber colocar limites nas situações, a soberba, a ignorância. Você sofreu tanto que você quer que os outros sofram também para meio que você compensar o que você sofreu. Então isso é algo que é bem característico. Eu queria trazer também esse ponto para a parte de treinamento e também para te fazer essas perguntas, porque isso é algo que muda o jogo da pessoa. Totalmente. Certo? Muda o jogo da pessoa. Totalmente. Né? A pessoa produz 3, ela produz 20 se ela tiver organizada com o que está lá atrás. Se você tá na Bíblia também, né? Honrou pai e mãe, tua vida é longeva. Já tá escrito lá. E tu vai aprender mais rápido, tu vai saber o que é hierarquia. Então, esses princípios de liderança,
eles são intrínsecos e para que você seja um líder, você tem que também estar em paz com quem vem antes, né? Eu queria te pedir para tu falar um pouco sobre como o relacionamento de pai e mãe podem interferir na carreira profissional e na hierarquia organizacional, empresarial de qualquer pessoa. Bom, relação com pai e mãe fala muito sobre o como você vai se sentir amado, como você vai se sentir aceito e o quanto você vai ser aquela pessoa disposta e disponível a buscar e superar desafios no meio. Então, crianças que talvez tenham passado por crianças, adultos, por exemplo, que tenham passado durante a infância por situações de abandono, por situações de negligência, por situações de negação, são pessoas que naturalmente vão buscar esconder muito mais as suas emoções e quando elas vêm para a relação social e aí barra organizacional, elas vão tentar mostrar ser pessoas muito fortes, né, muito duronas. Eu digo que elas vão começando a criar tantas capas que elas se escondem dentro dessas capas, né? E cada vez mais distante de si. Então, digamos que a afetividade, né, a abertura para se relacionar com leveza, a humildade, o amor para se conectar com o outro, independente da situação, do cenário que ele esteja, e que isso é importante dentro da empresa, vai se distanciando dessa pessoa. E, claro, pessoas que adotam esse padrão por autopreservação, por autoproteção, chega um momento que a conta ela vem para ser paga, né? E aí, seja com dificuldade de se relacionar amorosamente, dificuldade de construir algo muito mais sólido, dificuldade, às vezes, até de deixar dinheiro na carteira, né? Porque o que chega, a dor é tão intensa que tem que buscar uma compensação para anestesiar aquela dor. E aí vai para o processo de consumo. Ou então vai para o processo de consumir álcool, né? Ou qualquer outro elemento, né? Então, de fato, essas emoções da infância que estão relacionadas com pai, mãe, né? Ali com o ambiente familiar, quando não são tratadas, né, não são bem trabalhadas, e aí por isso é importante o processo de autoconhecimento, isso vai impactar sim, impacta na carreira, impacta no quanto a pessoa ela ousa, ou como ela forma ou não forma a família, né, o quanto ela gera equilíbrio para a vida dela sob todos os aspectos. E o Bert Hellinger, ele fala um pouquinho disso, né? É excelente tua resposta. E eu acho que isso também é resposta para muita gente que não sabe porque a vida não anda, que não sabe porque não consegue avançar. E isso é muito importante, a gente estar em paz com quem vem antes, né? Quando a gente vai falar lá da ancestralidade, né, Renan? Todos os nossos problemas, eles estão conectados lá, né? Com quem vem antes. Então, a partir do momento que a gente realmente decide quebrar o padrão, né? Quebrar aquela sequência e olhar para dentro e de maneira destemida mesmo, porque a gente vai encontrar algumas coisas que não são tão saborosas, mas para que a gente viva aquilo que é saboroso, a gente tem que experimentar o outro lado também. E também ressignificar. Sim. Né? Sim. O que você daria de dica para quem é subordinado a alguém em conexão com o seu líder? O que você diria para essa pessoa fazer para andar mais rápido? O que você diria para ele como dica para que ele consiga avançar mais? Pensando pela perspectiva comportamental, eu diria, seja uma pessoa aberta para compreender e amar aquela pessoa. Poxa, Luciana, mas é tão difícil amar uma pessoa que reclama. Entenda que é o processo dela. Às vezes nem ela queria viver aquilo, mas ela não sabe viver de uma forma, ainda não sabe viver de uma forma diferente. E aí a gente volta para os vícios emocionais, né? Então, crie um ambiente para aquela pessoa ou com aquela pessoa de confiança, de abertura, para que aos poucos, se você tiver esse conhecimento ou se você sentir isso, né, essa vontade, esse desejo, e direcionando a partir do que for possível, do que lhe couber.
Sobre a perspectiva espiritual, reze muito, ore muito por aquela pessoa, né? Eu costumo dizer que as pessoas difíceis, elas não são difíceis porque elas querem. Porque no fundo, e isso quem diz não sou eu, é a psicologia positiva, todas as pessoas vêm ao mundo para serem felizes e para se realizarem. Muitas pessoas não são felizes porque elas não sabem como serem felizes. Nunca viram isso, né? Nunca tiveram exemplo, e aí fica até mais difícil. É aquela história, né? Você vai repetindo o padrão, você reproduz, e aí o poder do hábito ele fala fantástico, de maneira fantástica sobre isso, né? Você vai reproduzindo aquilo que você vivencia, e você acha que aquilo é o seu mundo, que aquilo é possível. Quando você começa a olhar o entorno e começa a mudar pequenos movimentos, seja, por exemplo, amanhecer o dia pelo que você é grato hoje, diga 3 coisas, né? Pequenos movimentos. Ele começa a trabalhar, digamos que, o modelo mental e também o comportamento da pessoa. Eu não estou falando nem de frequência energética, né? Que aí já é outro campo da física quântica. Sobre isso, né? Não tem como você acessar outra frequência com a frequência baixa. Não. E a frequência baixa é a reclamação, é você não ser grato pela vida que tem, é você não ser grato pela sua família, é você não ser grato pelo prato de comida, que tem muita gente que não tem nem o que comer. Hoje mesmo, nesse momento, tem alguém em algum lugar que não tem o que comer. E você é um abençoado que você tem tudo isso. E essa frequência baixa, ela também atrasa um pouco do teu Sim. avanço. E eu Sim. queria te pedir para tu dar dicas sobre frequência para esse povo, né? Bom, Principalmente quem mora em condomínio. então. Se ele quiser que o condomínio dele melhore, o que ele precisa fazer? Sim. Quer dizer, quem estuda física quântica, né, sabe que a gente se conecta com aquilo que está na mesma frequência que nós. Isso não significa que a gente sozinho vá mudar todos os movimentos ao nosso redor. Porém, significa que quando a gente muda a nossa vibração, a gente fortalece as pessoas que estão na mesma frequência e isso gera um movimento interessante para mudar a realidade. Então, se você mora num condomínio que de repente já tem muita conturbação, tem Contenda, tem muitos chateação. problemas, muitas brigas, fofocas, enfim. Acho que o primeiro passo é você fortalecer 2 vezes mais o seu processo de meditação, né? Tem muita gente que acha que meditar é bobagem. Eu digo que meditar ele salva vidas. Te coloca numa preparação mental e numa frequência de realmente lidar um pouquinho melhor com esse momento do universo ou da vida que a gente está vivendo que está um pouquinho aí desestabilizado, né? Então, sim, buscar se conectar com aquelas pessoas positivas. Se não tem ninguém ao seu redor que seja positivo, escolha ser você, né? Mencione falas que realmente enalteçam as pessoas, que tragam boas perspectivas. Pare de reclamar, porque se todo lugar que a gente olhar sempre vai ter um problema, afinal de contas somos pessoas diferentes, com percepções diferentes, com opiniões diferentes, então sim, sempre teremos problemas ao nosso redor, mas tudo vai depender da percepção que a gente escolhe acolher aquele momento, aquela situação, aquele cenário. Então, medite mais, seja a pessoa que leve a mensagem de positividade, seja uma pessoa com foco em solução. Reclamar não resolve. Se você tem um problema, como você pode contribuir para poder resolver? E não desista, né? Não desista porque os seus movimentos eles vão impactar outras pessoas, eles vão começar a mexer com outras pessoas. E aí, aos pouquinhos, você vai mudando ali o seu contexto, a sua realidade, a sua comunidade. Bom, eu queria só compartilhar com vocês que hoje eu acho que eu tô no 12º quilo a menos, tá? Ano passado, chegou um dia que eu disse assim, eu não quero mais viver como eu vivia antes. E a partir de hoje eu vou mudar completamente. E a mudança veio em camadas. No primeiro mês eu perdi alguns quilos, mas depois ganhei, mas eu não deixava de ir. Ia 2 vezes para academia, depois ia 3, aí depois ia para 2, aí depois ia para 4, depois ia para 5, depois ia para 3. Então, muitas vezes a gente também espera que o nosso
que o nosso avanço ele seja imediato. Apertou o botão e você vai agora viver uma vida de príncipe, de rei da Inglaterra ou de rainha da Inglaterra. E isso não existe. Você não sabe o poder de uma mudança que você está fazendo hoje daqui a 10 anos. Sim. Ela vai cascatear diversas outras decisões que elas vão te fazer avançar. Então, muitas vezes, o ser humano ele não quer esperar o processo para chegar no propósito. Ele não aguenta o deserto para ir para o palácio, né? Então, isso é muito importante que a gente sempre fale. E eu não imaginava, acho que vai fazer 9 anos já, ou esse ano, em agosto, que eu estaria onde eu estou hoje. Eu não imaginava, certo? A gente avançou muito, são 9 anos. Então, às vezes, você está esperando que de um dia para a noite, sem você se dedicar, sem você fazer nada, sua vida vai mudar e não vai, cara. Cai na real. Faz o que tu precisa fazer, né? Tenha autorresponsabilidade, tenha bons hábitos e ande com gente boa, que eu acho que é mais importante do que tudo. Falo muito pro meu time. Para de andar com gente que não te ajuda. Na verdade, eu falo para ele, para de andar com vira-lata, né? Não desmerecendo ninguém, mas a questão do vira-lata é a pessoa que não te ajuda em nada, cara. O que essa pessoa tá te ajudando para você crescer? Né? Como é que você vai andar com gente que não te enobrece, que você não olha para ela e se espelha em nada naquela pessoa? Como é que você vai crescer, E aí, velho? Renan, a gente entende, quando a gente olha esse cenário, a gente vê muito a necessidade das pessoas se anestesiarem, né? Anestesiarem, seja com companhias que não te estimulam o crescimento, em ouvir aquelas músicas que te colocam num estado de dor momentâneo, que te conecta a essa dor, né? Sim. Aquelas situações em que às vezes são situações ali medianas, e aí uso a expressão mediana porque o próprio Paulo Freire, o Paulo que é coach, né? Paulo Vieira. Ele fala que o mediano ele é medíocre, né? Ele não está nem na zona ruim e nem na zona da excelência, então fica ali num limbo. Então as pessoas elas vão escolhendo viver ali de maneira muito mediana para não se posicionarem, para não dizer assim, não, eu vou seguir esse caminho. E pessoal, isso é para tudo, tá? É desde respeitar e honrar a família, né? Até realmente se dedicar, fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito para o seu negócio e também olhar para dentro para poder se autodesenvolver, para poder olhar os seus monstros, olhar as suas dores e curá-las. E tem uma frase do Paulo, que eu vou dizer até que é Paulo mesmo, que ela é incrível. Ele fala o seguinte: ande com 5 gordinhos e você vai ser o sexto. Ande com 5 grandes empresários, você vai ser o sexto. Ande com pessoas que não te auxiliam, que você vai ser o sexto. Você não vai auxiliar ninguém. Ande com pessoas que não crescem, que você vai ser o sexto. Certo? Então, para que a gente saiba, o ambiente ele muda tudo, velho. Então, pare de andar com quem não te agrega, cara. Certo? Eu acho que essa é a principal dica que eu daria hoje para quem quer crescer. Para de andar com gente que não cresce. Quer crescer? Anda com gente que cresce. E aceita, né, que crescer dói. E tá tudo bem. E chore no chuveiro. Não quer chorar na frente de ninguém? Chora no chuveiro, velho. Ninguém vai saber. Sofre lá o que tu precisar sofrer. Muda o que tu precisar mudar. Ajusta. Não paralisa na dor, né? Exatamente. A dor, na verdade, ela tá encerrando o sofrimento, né? Ela é uma catarse do sofrimento. Quando dói é porque tu já sofreu e já não quer mais sofrer. Tá indo pra mudança, né? E só quem pode mudar a tua vida é você. Não importa de onde você veio, certo? Eu sou um improvável. Posso dizer aqui para vocês que eu sou improvável. Eu vim de outro estado, não tenho um parente aqui e hoje a gente está entre os 4 maiores administradores do Maranhão. Mas era improvável isso acontecer há 9 anos atrás. Mas eu fiz a minha sorte e tive muita ajuda. Tive muito Deus no coração, muito perdão, para não me prender a mágoa, a ressentimento.
e pude evoluir. E você também pode fazer isso. A Luciana lá, quantos anos? 20 anos de empresária. Olha para aquela Luciana. Nossa. O quanto você teve que fazer diferente, quanto você teve que mirar em algo e percorrer aquela maratona de 20 anos, né? Não teve nenhum dia para ninguém dizer assim, ei, dormi essa semana, fica em casa, de boa. Não tem isso, gente. Esquece. Tenha a tua dedicação como o teu aliado. E isso vai mudar tudo para você. Outra pergunta que eu queria te fazer, Luciana, que é muito interessante para que a gente consiga ver esta questão de mudança, né? Como a pessoa consegue, digamos assim, realmente criar uma mudança estratégica na vida dela. O que são os fatores que podem auxiliar a pessoa a dizer, isso aqui eu não quero mais, para chegar até aqui e ir evoluindo? O que tu acha que pode ajudar quem está nos assistindo a essas mudanças? Para todo o processo de mudança, né, e isso a gente traz tanto na programação neurolinguística, a gente traz também na psicologia, eu penso que o processo de modelagem ele é fantástico. A gente não precisa reinventar a roda, né? Existe um caminho para o sucesso, existe, aonde você quiser chegar, existe hoje um caminho. Alguém já trilhou, alguém já desenhou esse caminho, alguém já passou por esse caminho. Então, não é à toa que Napoleão Hill ele foi lá e fez um estudo formidável, né, sobre o caminho do sucesso dos grandes empresários que tinham na época que ele era vivo, né, e trouxe para nós aí através de grandes publicações, né, inclusive aquele Pensa em Riqueza, né, que é uma obra fantástica. Tem que ler ele de 3 em 3 meses. Tem. Então, existe um caminho, né? Você precisa decidir quem vai ser a pessoa em quem você vai se inspirar, né? E está muito determinado a pagar o preço para trilhar esse caminho, porque chegar ou viver o sucesso, independente do que ele signifique para você, né? Mas entendendo que sempre vai ser um próximo nível, né? E chegar no próximo nível, ele vai gerar dor, mas está tudo bem, faz parte do crescimento do indivíduo, né? Do ser humano. É você realmente ter a decisão, ter a constância, ter a frequência e viver a intensidade que precisa dessa caminhada. Muito bom. Eu acho que a gente já está chegando no final e eu queria ver se tem alguma pergunta, né, do pessoal do online. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá aberto para pergunta. Se não quiser, eu tenho mais umas 15 aqui formuladas, tá? E aí a gente vai... Deixa aí aberto para pergunta para quem quiser e eu vou continuando aqui. Outra parte importante que é muito válida que a gente trate, né? Que é a questão de relacionamento interpessoal. O quanto de valor isso tem para o crescimento de um network poderoso. Sim, relacionamento é a base para muitas coisas, inclusive para prosperidade, né? O relacionamento tanto com você como com o outro. Eu lembro que durante uns 8 anos da minha vida, eu investi fortemente em relacionamento, né? E eu busquei me conectar com aqueles empresários que sentiam as mesmas dores que eu, e em todas as esferas que eu podia, desde a local, nacional, internacional, né? Pude viver experiências fora do Brasil, muito como fruto desse despertar para me relacionar. E quando você se abre para se relacionar com o outro, é como se o seu nível de expectativa ele diminuísse muito, né, em relação ao que o outro ele pode te dar. É como se você aprendesse a se relacionar com o outro genuinamente, né? Dar sem receber em troca. E eu lembro que durante esse período que eu decidi viver com profundidade o associativismo, eu digo que foi um momento extremamente enriquecedor, que eu pude conhecer muito mais sobre as dificuldades que as pessoas passavam, eu pude contribuir, mas eu também pude aprender muito.
Neste meio, é como se a vaidade ela diminuísse, né? E a gente percebesse que vale a pena a gente falar dos nossos problemas, vale a pena a gente falar sobre as nossas angústias como empresário e entender que às vezes quem está ali como aparente concorrente, ele às vezes não é o teu inimigo, né? Eu costumo dizer que concorrente ele não é inimigo, o teu inimigo é você mesmo. Quando você não consegue perceber que o outro que desenvolve a mesma atividade, função que você ou entrega para o mercado, é alguém que tem um valor. É alguém com quem você pode aprender. É alguém com quem vale a pena você sentar para tomar um café, que vale a pena você respeitar, porque a pessoa chegou até ali, né? E ela chegou, ela tem um mérito. Então, viver esse processo de se relacionar com o outro, seja sob a perspectiva de ser humano mesmo, de indivíduo, ou na perspectiva como empresário, enxergue o outro com potencial de contribuição. Sim. Acho que essa virada de chave ela é importante e a gente acaba se distanciando um pouquinho das emoções que em muitos momentos nos cegam e fazem com que a gente tenha comportamentos que não são tão bons, tão produtivos para a gente. Sim, isso é muito importante, essa questão aí de ter esse entendimento, né? De que sempre o outro vai te ensinar alguma coisa. Mesmo que você nem goste dele. Ele vai te ensinar, se alguém fizer algo contra você, no caso de um concorrente, você vai entender que aquilo tem um aprendizado para você. Pô, não quero ser assim, não gostaria de fazer isso com ninguém. Sim. Não foi feito da melhor forma comigo, eu também não vou fazer da pior forma com o outro. E também, muitas vezes, ter esse entendimento de crescimento, né? E é o que eu sempre falo. No topo existe colaboração, na base existe essa concorrência desleal. Quem está no topo não está nem aí para isso, né? Pega o Adib Nascimед, ele não tá nem aí, ele nem fala de concorrente, Sim. velho. Ele tá criando produto novo, ele tá comprando a Ferrari mais nova que tem, ele tá indo de jato passar o fim de semana lá na Grécia, e ele não tá nem um pouco preocupado com os outros. O horizonte dele é diferente, né? Exatamente, ele tá preocupado em se melhorar e atender melhor o cliente, fazer o jogo virar, andar para frente. Então, pra gente também ter essa reflexão que se a gente quiser crescer mais rápido, a gente tem que colaborar. Bastante, tá? Bastante. Alguma pergunta, meninas? Pronto, então vou te agradecer, Luciana, a gente bateu o nosso horário. É uma honra ter você aqui, e também você fez parte aí um pouco da nossa história, nos ajudou aí a virar diversas chaves e estamos aqui, certo? Muito obrigado, gente, por tudo. E hoje foi um dia bem legal e uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.